Boa noite, meu nome é Ângelo. Glória a Deus por você estar aqui. Que Deus possa falar no seu coração, já está falando, e possa agora, nesse momento onde nós vamos ministrar aqui a palavra de Deus, que Deus possa tocar no seu coração, falar no seu coração de uma forma muito específica, que você possa entender aquilo que Deus tem para falar no nosso coração nessa noite. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. 53. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ter bastante versículos hoje. Quero dizer que sexta-feira que vem nós vamos estar no nosso retiro de casais. Vai ser extremamente abençoado. Eu queria que a igreja estivesse orando pelos casais que estarão lá, pelos casais que infelizmente não poderão estar lá. Estejam orando, nós precisamos orar pelas famílias da nossa igreja, pelos casais. Então vamos estar orando, vamos estar pagando um preço. Amém, queridos? Nós precisamos disso em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu vou ler agora de 53 a 62. Posso ler? Diga amém. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes, todo o sinédrio, estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Vamos orar. É importante eu orar, mas eu quero que você esteja na sua comunhão aí com Deus. Fala, Deus, fala no meu coração. Pai querido, obrigado pela graça, pelo amor, pela misericórdia. Obrigado pela tua justiça, pelo teu sacrifício, pela tua morte, pela tua ressurreição. Nós vamos ministrar aqui, Deus, sobre o fim de todas as coisas, o fim, aquilo que aconteceu no final. Mas sabemos, Deus, que depois desse fim existe um começo. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor traga a revelação para que possamos entender quem Tu és verdadeiramente, o que o Senhor fez verdadeiramente e o que isso implica nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor traga discernimento sobre nós, para que Teu nome possa ser honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Interessante aqui, queridos, Jesus estava participando de um julgamento, mas não era um julgamento qualquer, era o seu próprio julgamento. Eu creio que deve ser muito difícil e talvez muito dramático você participar de um julgamento sendo você o
Você é o Messias? Você é o Filho do Deus bendito? E depois de muito silêncio, Jesus ele fala: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Vamos entender algumas coisas importantes aqui, queridos. Quando Jesus diz eu sou, ele está alegando, ele está declarando que ele é o Messias, aquele que foi prometido. Havia um Messias prometido para vir. Importante para nós sabermos, tá? Os judeus, eles não esperavam que o Cristo fosse literalmente divino. Eles não sabiam que o Cristo seria literalmente divino, tá? Mas quando Jesus ele faz essa declaração, ele, de certa forma, ele está ampliando o significado desse título de Messias que eles esperavam, porque ele se identifica também como Filho do Homem e declara que ele se assentaria à direita de Deus. E ali, naquele local, todos eram estudiosos, conheciam a palavra de Deus, e eles sabiam exatamente o que era o Filho do Homem. Lá em Daniel diz o seguinte: o Filho do Homem, ele vem do trono de Deus para a terra, nas nuvens do céu, para julgar o mundo. Então eles conheciam, eles sabiam, e quando Jesus ele fala que ele é o Messias, o Filho do Homem, ele está dizendo muito mais do que simplesmente eu sou o Messias. E só para a gente saber também, tá? Quando nós falamos que ele descerá sobre as nuvens do céu, não são nuvens como nós estamos acostumados a ver, tá? Eu creio que seja a Shekinah do próprio Deus, a glória, a presença de Deus. Queridos, quando Jesus ele dá a sua resposta, na realidade ele está dizendo que ele virá para a terra com a própria glória de Deus para julgar o mundo inteiro. E isso é uma alegação de divindade. Ele está falando que ele é Deus também. Se ele vem julgar o mundo, Jesus estava dizendo que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele era o Filho do Homem. Jesus está dizendo também que ele era o juiz. E olha que interessante, ele, o juiz do mundo inteiro, está sendo julgado agora pelo mundo. O juiz sobre todo mundo está sendo julgado pelo mundo. Na realidade, Jesus deveria estar na cadeira do juiz e nós nos bancos dos réus. Mas está tudo ao contrário, está tudo de ponta cabeça aí, naquele momento. E quando Jesus diz que ele é o juiz, ele está declarando a sua divindade. E queridos, quando Jesus declara a sua divindade, acontece um reboliço total. A reação daquelas pessoas são de forma explosiva. Vamos continuar aí, verso 62. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Já imaginou? Os jurados, os juízes começaram o quê? A cuspir e a bater em Jesus. Tem coisa mais horrenda do que alguém te cuspir? Você pode até levar um tapa na orelha, mas cuspir é uma coisa assim muito nojenta, né? Você levar uma cusparada. Mas eles ficaram furiosos e acusaram Jesus de blasfêmia e condenaram ele à morte, porque ele se disse divino. Ele disse que ele veio de Deus, ele era Deus.
fazem? Então eles vão e entregam Jesus a Pilatos. Eles vão entregar Jesus a Pilatos. Pilatos era o governador daquela época. E Pilatos sim poderia condenar Jesus à morte. Capítulo 15, versículo 1, de 1 a 5, diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Queridos, aqueles líderes religiosos, eles chegaram ali diante de Pilatos, apresentaram uma série de acusações diante dele, mas Jesus não responde nenhuma delas. Jesus fica quieto, as pessoas acusando ele, e ele não se defendia, ele ficava quieto, ele não abria sua boca. Mas diz o texto que Pilatos, ele tinha uma carta na manga, porque ele não conseguia enxergar em Jesus algo para condená-lo. E ele tinha uma carta na manga, e talvez ele conseguiria escapar dessa responsabilidade que foi colocada sobre ele. Existia um costume antigo, um costume daquela época, deles libertarem um prisioneiro nas épocas de festas, nas épocas festivas. Então, eles sempre libertavam alguém. E Pilatos pensou: por que não libertar Jesus? Verso 6 a 15, vamos lá. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Como diz a palavra, queridos, Pilatos, ele sabia que os líderes religiosos ali estavam acusando Jesus por inveja. Eles não conseguiam tirar dele algo que pudessem levá-lo à morte. Eles tinham muita inveja porque Jesus, ele estava muito acima deles, os seus ensinamentos, eles não conseguiam competir com Jesus, não que Jesus estivesse competindo com eles. Mas eles não tinham sabedoria, apesar de toda a sabedoria que eles tinham, eles não tinham sabedoria para lidar com aquilo que Jesus estava declarando em todas as vezes que ele ministrava. Quem que era Barrabás? Barrabás era um prisioneiro, um homem violento, que tinha sido condenado por assassinato, tinha matado pessoas. E Pilatos, após ter dito que Jesus não era culpado, mesmo assim, ele manda açoitar e manda crucificar. Pilatos também é culpado. Esse negócio de lavo minhas mãos, a ordem foi dele. Hoje, graças a Deus, nós não temos mais crucificação, pelo menos grande parte do mundo, não sei se existe ainda em algum lugar. Mas a crucificação, queridos, era uma execução que provocava morte lenta nas pessoas. Não era algo que você dá um tiro, a pessoa morria, não. Ela ia morrendo aos poucos, ela agoniava. Era uma morte lenta, sangrenta. Na realidade, podemos dizer que era um espetáculo público. Era um espetáculo para as pessoas verem
aquela pessoa morrer. Marcos 15, versículo 20 a 24, vamos lá. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhes deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram os sortes para saber com o que cada um iria ficar. Nós somos seguidores de Jesus. Nós seguimos esse rei. Hoje de uma forma muito diferente do que daquela época. Eu quero que você se imagine no lugar daqueles que seguiam a Jesus naquela época, daqueles seguidores de Jesus. O que será que eles sentiram quando presenciaram essa cena ali na cruz? Quando presenciaram o seu mestre sendo crucificado? Estavam ali assistindo a crucificação de um homem que eles tinham seguido durante anos. Tinham ouvido ele, seguiam seus ensinamentos. Onde ele fosse, eles estavam juntos, procuravam fazer aquilo que ele mandava. E agora estavam vendo ali o seu mestre sendo crucificado. Um homem que eles tinham visto acalmar as tempestades. Um homem que eles tinham visto curar enfermidades. Um homem que eles tinham visto ressuscitar mortos. Agora estava ali na cruz. Um homem que menos de uma semana antes tinha entrado e tinha sido recebido como rei em Jerusalém, montado num jumentinho. E ali estava o Cristo. Como é que isso podia estar acontecendo, queridos? Versículo 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. E os 4 evangelhos, queridos, eles nos mostram todos os acontecimentos críticos da morte de Jesus. E que todos esses momentos críticos da morte de Jesus aconteceram em trevas. Muito interessante isso. E as trevas que nós estamos falando aqui, ela tinha um caráter sobrenatural, tá? Para a gente entender um pouquinho, na Bíblia, a presença de trevas durante o dia é um sinal da ira de julgamento de Deus. Toda vez que tinha trevas durante o dia, significava que Deus estava ali irado, julgando o homem. Mas quem Deus estava julgando? Versos 33 e 34. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta
significa: meu Deus, por que me abandonaste? Num certo momento, Jesus começa a clamar, né? Eu preguei sobre isso esses tempos. Ele começa a clamar de forma muito alta, né? Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Jesus foi desamparado por Deus na cruz. Deus abandonou Jesus na cruz. E queridos, quando nós vemos Jesus falando, meu Deus, nós podemos ver uma intimidade, nós podemos ver uma afeição que existia entre eles. E agora esse desamparo, essa perda está ocorrendo entre o Filho e o Pai, que se amavam por toda uma eternidade. Não era um amor qualquer, não era um amor momentâneo, mas era um amor por toda a eternidade. Estamos falando de um amor infinito, de um amor absolutamente perfeito, que Jesus naquele momento estava perdendo. Jesus, aquele que havia feito o mundo, estava sendo desfeito pelo Pai. Por quê? Por que isso estava acontecendo com Jesus? Preste atenção. Jesus estava sofrendo isso, queridos, porque ele estava sofrendo na pele o dia do nosso julgamento. Você consegue entender isso? Jesus estava sofrendo o dia do nosso julgamento. Aquilo que nós iríamos sofrer um dia, ele estava sofrendo ali. Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparaste, Deus? Eu quero dizer para você que Deus desamparou Jesus por você. Deus desamparou Jesus por mim. Deus desamparou Jesus por nós. Jesus foi desamparado por Deus para que nós nunca tivéssemos que ser desamparados por Ele. Você consegue compreender isso? O julgamento que deveria ter sido recaído sobre nós, recaiu sobre Ele, recaiu sobre Jesus. Vamos falar um pouquinho de trevas, que o texto aqui é bem específico. Hoje, nós temos luz, nós temos muita coisa. Hoje as pessoas não sabem direito o que é trevas. Alguém já viveu em trevas aqui? Nós não temos muita ideia do que sejam essas trevas. Não sabemos realmente o que é trevas de verdade. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte: nas trevas, a pessoa não consegue enxergar a própria mão na frente do seu rosto. Você tem ideia disso? Hoje eu estava em casa e apagou a luz, acabou a energia, mas ainda estava de dia, tinha luz do sol, então a gente conseguia enxergar. Mas hoje em dia, mesmo que apague a luz, nós conseguimos enxergar um pouquinho, mas mesmo assim, dependendo da sua casa, dependendo de onde você está, fica escuro. Você não sabe mais, você perde a noção das coisas, você não sabe. Vai procurar a vela, né? Todo mundo deixa a vela lá e guardadinha, na hora que procurar a vela não sabe onde está, e começa a palpar lá, né? Cadê a vela? Aí não acha o fósforo, não acha, e você vai atrás da luz. E queridos, quando nós ficamos muito tempo nessa escuridão completa, essa escuridão nos deixa desorientados. E eu falo para vocês que nós não sabemos direito o que é isso, porque nós nunca vivemos isso. Eu vi uma história de um pessoal que foi lá para a Antártica, Polo Sul, não sei, um lugar gelado. E eles estavam lá fazendo pesquisa em muitas coisas, mas lá tem um momento onde não tem luz do sol. Alguns meses não tem luz do sol. E eles também
não conseguimos ver, não vemos nem a nós, quanto mais a pessoa que está do nosso lado. Então não sabemos se existe alguém do nosso lado, e se existir, não sabemos se essa pessoa é boa ou se é ruim, se é amigo ou se é inimigo. A pessoa ela fica completamente desorientada, não tem orientação nenhuma, ela fica nas trevas, fica em trevas. E queridos, quando nós falamos de trevas aqui da Bíblia, as trevas da Bíblia têm o mesmo efeito, e nós precisamos entender isso. As trevas espirituais, elas acontecem quando? Quando nós nos afastamos de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos indo para as trevas. Então nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da verdadeira luz e começamos a fazer de outras coisas o centro da nossa vida. Podemos dizer que, como o sol, vamos dar um exemplo, é como o sol. O sol, queridos, é a nossa fonte de visão. Se não tiver sol, se não tivesse o sol, nós estaríamos em trevas. Trevas físicas, vamos colocar aqui. O que nos dá luz, tirando a energia? O sol. O sol nos dá luz. Então o sol é a fonte da nossa visão, porque por meio deles nós conseguimos, por meio do sol nós conseguimos enxergar as coisas. O sol também é a nossa fonte de vida, né? Os animais, nós, as plantas não conseguem viver sem aquilo que o sol traz para nós. Mas queridos, Deus, segundo a Bíblia, Deus é a fonte de toda a verdade, Deus é a fonte de toda a vida. Sem Deus não tem nem sol. Então Deus é a fonte de toda a verdade, de toda a vida. E se nós, assim como a terra faz em volta do sol, se nós gravitarmos em torno do sol, se nós gravitarmos em torno de Deus, a nossa vida terá verdade e nós vamos estar na luz. Mas se nós nos afastarmos de Deus e começarmos a gravitar em torno de outras coisas, como carreira, como relacionamento, começo a me empolgar, fico sem voz. Quando nós gravitamos em torno de outra coisa, carreira, relacionamento, família, e fazemos disso a nossa fonte de calor, a nossa fonte de esperança, sabe qual é o resultado? Trevas espirituais. Porque nós deixamos de gravitar em volta da luz, em volta da verdade, e quando nós saímos disso, começamos a gravitar em torno de outras coisas, nós estamos indo para as trevas espirituais. Queridos, quem se afasta da verdade, quem se afasta da vida, está sendo levado, ou está indo, está caminhando diretamente para as trevas. A pessoa que vive em trevas espirituais, muitas vezes ela acha que está caminhando na direção certa, mas na verdade ela está profundamente desorientada. Ela acha que está caminhando certo, mas ela está totalmente desorientada, porque ela já não enxerga, ela não consegue discernir, ela não consegue ver as coisas como ela via antes. E se qualquer coisa que não seja Deus for mais importante na sua vida, então você vai ter um problema de direção na sua vida. Você vai se perder no meio do caminho, você pode ter certeza disso. Nas trevas fica impossível você discernir para onde você está indo. E você muitas vezes acha que você está indo para o lugar certo, da maneira certa, da forma correta. Mentira! As trevas te desorientam e você não sabe para onde você está caminhando. Muitas vezes nós giramos em torno do dinheiro, giramos em torno de uma carreira,
Mas quando você consegue alcançar aquilo que você está buscando, o que vai acontecer? Você vai perceber que aquilo não era grande o bastante para a sua alma, porque não tem luz própria. E você vai ver que você perdeu um tempo muito grande da sua vida correndo atrás do vento, para dizer Salomão. Você vai em busca de coisas que, de certa forma, parece que vão satisfazer a sua alma, o seu coração, mas quando você conquista essas coisas, você vai ver que aquilo não tem luz própria, e aquilo não vai satisfazer a sua alma, não vai satisfazer o seu coração. Além disso, você se concentra em qualquer outra coisa que não seja Deus. E quando você faz isso, você começa a sofrer uma perda de identidade. Você já não sabe mais quem você é. Você começa a se perder totalmente, você fica perdido. No escuro, você não consegue se ver. Você já não sabe mais quem você é. Você começa a perder a sua identidade. E tem mais as trevas, queridos. Existe ainda a questão do isolamento. Quando você está em trevas, você fica, de certa forma, isolado. Você enfrenta essas trevas espirituais de forma isolada. Não tem como você ter essa comunhão que nós temos, olhando um para o outro, olhando nos olhos do outro, abraçando uns aos outros. Fica muito difícil. Você não sabe mais quem está do seu lado e quem não está. E você começa a viver envolvido nas suas próprias coisas. E isso te traz o quê? Te traz um medo, te traz uma ira, e você fica arrogante, porque você está agora sendo guiado por uma compulsão, e você fica também cheio de autopiedade. E a consequência disso, você se isola ainda mais das pessoas. As trevas espirituais, queridos, que significam voltar as costas para Deus, voltar as costas para a verdadeira luz, fazer de qualquer outra coisa algo mais importante do que Ele. Essas trevas espirituais te levam da desorientação total a uma desintegração, te levam para a morte. E a não ser pela intervenção de Deus, exceto pela intervenção de Deus, todos nós estamos mergulhados em trevas espirituais. Nós somos, por nós mesmos, incapazes de mudar o curso da nossa vida, porque nós não temos orientação, não temos direção, estamos perdidos. E de forma inevitável, nós buscamos, acima de tudo, glorificar a nós mesmos e não a Deus. E queridos, eu quero dizer para você o seguinte: Deus um dia vai julgar todos nós. Deus um dia vai julgar toda ação. Deus um dia vai julgar todo pensamento, todo desejo. Tudo aquilo que um dia o nosso coração sentiu, Deus vai julgar. E se houver alguma coisa no meu coração, se houver alguma coisa imperfeita, nós não poderemos permanecer na presença de Deus. Está vendo como você precisa de Jesus? E quando nós estamos fora da presença de Deus, que é toda luz, que é toda verdade, nós vamos estar na mais completa escuridão. Vamos estar na morte eterna. Olha o que diz lá em Amós 8, de 7 a 10, diz assim: o Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não temerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda essa terra se
levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia cobrirei a terra com trevas, transformarei as suas festas em velório, e todos os seus cânticos em lamentação. Esse é o caminho que nós estamos seguindo. Antes de Jesus e sem Jesus, esse é o caminho que as pessoas seguem. E a morte de Jesus, queridos, que nós estamos vendo aqui hoje, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, foi a única forma de alterar isso na nossa vida. Não existe outra coisa. Foi por isso que Jesus teve que ir sim para a cruz. Jesus caiu nas trevas. Jesus caiu nas trevas profundas, as trevas pelas quais nós caminhávamos. Jesus, ele foi lá para essas trevas. Ele morreu a nossa morte, ele morreu a minha morte, para que nós pudéssemos ser salvos desse julgamento terrível. E em vez disso, em vez de morte, em vez de trevas, pudéssemos viver na luz, pudéssemos viver eternamente na presença de Deus. Mas como podemos saber se isso funcionou de verdade? Marcos 15, 35 a 39. Vamos voltar lá para o texto um pouquinho. A 39 diz assim: quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixemo-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Uma coisa incrível aconteceu. O véu do santuário, lembra do véu? O véu fazia separação, e somente uma vez por ano uma pessoa poderia entrar ali, levando um sacrifício, tendo matado um cordeiro. E agora, quando Jesus é crucificado, quando Jesus é morto, quando Jesus expira, o véu do santuário que fazia essa separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, onde habitava a glória, a Shekinah de Deus, que separava o povo da presença de Deus, aquele véu que deixava claro que era impossível para qualquer pecador, que era impossível para qualquer um que viesse em trevas espirituais entrar na presença de Deus. Então, no momento em que Jesus morre, esse véu ele se rasgou em dois. Esse véu rasgou-se de alto a baixo, diz a palavra de Deus. Justamente, queridos, para deixar claro quem tinha feito aquilo. Eu creio que foi a maneira de Deus dizer para nós: esse sacrifício que foi feito agora, o Cordeiro de Deus, ele acaba com todos os demais sacrifícios. E agora, a partir de agora, a partir desse momento, o acesso a Deus está livre. Então agora, depois da morte de Jesus, todo aquele que nele crê pode vir a Deus. Todo aquele que nele crê através de Jesus pode se relacionar novamente com Deus, pode entrar no Santo dos Santos, pode ter a presença de Deus, pode falar,
Tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui no Evangelho de Marcos. Que muitas vezes passa desapercebido para nós. Ele nos mostra aqui, queridos, a primeira pessoa que teve acesso a Deus. Quem foi? O centurião. O centurião foi a primeira pessoa que teve acesso a Deus. A primeira pessoa que percebeu quem ele era foi o centurião, aquele que tinha ficado responsável pela crucificação de Jesus. Queridos, olha que interessante, aquele centurião era romano. Ele era romano, e para os romanos, para eles, a única pessoa que um romano leal ao imperador chamaria de filho de Deus era César. A única pessoa que poderia ser filho de Deus para eles era César, era o próprio César. Mas o centurião, naquele momento, ele dá esse título para Jesus. Aquele homem era um homem já experimentado, um homem que tinha tido muitas experiências. Era um guarda, era uma pessoa que tinha tido muitas experiências, estava acostumado com a brutalidade. Ele deve ter participado dos açoites de Jesus. E ele já devia ter matado muitas pessoas, açoitado muitas pessoas. Mas, queridos, alguma coisa, algo penetrou as trevas espirituais em que se encontrava aquele homem. Alguma coisa penetrou as trevas daquele homem, daquele centurião. E, queridos, assim ele se tornou a primeira pessoa a confessar a divindade de Jesus. Para ficar um pouco mais claro para nós, existe um contraste entre o centurião e as demais pessoas que estavam ali naquele dia. Os discípulos também estavam ali. Aquelas pessoas a quem Jesus tinha ensinado por várias vezes, que já tinha falado para eles que esse dia um dia ia chegar. E esses discípulos de Jesus não conseguiram enxergar isso, mas eles ficaram confusos e paralisados. Os líderes religiosos também estavam ali, aqueles que pediram para crucificar Jesus. Eles também haviam contemplado a sabedoria de Deus, mas eles tinham rejeitado. Mas, queridos, o que conseguiu penetrar as trevas daquele centurião? Como é que aquele homem conseguiu enxergar a luz? Eu queria que aquele homem, aquele centurião, ele já tinha visto muitas pessoas morrerem. E talvez já tivesse matado muitas pessoas. Talvez muitas pessoas já tivessem sido mortas pelas suas próprias mãos. Nós não conseguimos ter esse discernimento. Alguém já matou alguém aqui? Não conseguimos ter esse discernimento. Talvez nunca nem conseguimos ver alguém morrer na nossa frente. Mas uma pessoa que vê muitas pessoas morrerem, uma pessoa que muitas vezes morreu muitas pessoas nas suas mãos, você sabe por experiência como é a pessoa morrer ali naquele momento. Você já viu e ele tinha essa experiência. A morte de Jesus não foi a primeira nem a última dele, não foi a única morte. Queridos, ele viu algo na morte de Jesus. Ele viu algo de diferente nas outras mortes que ele tinha participado. Ele viu algo diferente nas outras mortes que ele tinha visto. Eu creio que ele olhou para Jesus e ele conseguiu ver a ternura de Jesus na sua morte. Jesus clamando ao Pai por aquelas pessoas. Jesus pedindo para que não julgasse aquelas pessoas. Jesus
atravessou o seu coração. Algo tocou na sua vida, tocou no seu coração. A beleza de Jesus em sua morte deve ter inundado de luz a escuridão daquele homem. Jesus foi desamparado por Deus e pagou por nossos pecados, a fim de que Deus, esse Pai, nunca nos abandonasse. E queridos, a cruz é uma grande prova que Deus verdadeiramente nos ama. É uma grande prova que Ele entende exatamente o que é sofrer. Você queria estar no lugar? Você consegue entender algo que você não vai passar se você realmente entregou sua vida a Jesus? E se você não entregou sua vida a Jesus, você consegue ter uma dimensão daquilo que você vai passar? Você não consegue. Não conseguimos. Queridos, é terrível e é maravilhoso. É terrível aquilo que Jesus passou no meu lugar. E é maravilhoso aquilo que eu não vou ter que passar. Deus demonstra com tudo isso, queridos, que está trabalhando na nossa vida. E eu quero dizer para você o seguinte: muitas vezes você acha que nada está acontecendo na sua vida. Muitas vezes você acha que Deus esqueceu de você. Muitas vezes você acha que as coisas estão pesadas demais para você. E talvez Deus tenha esquecido de mim. E por que será que eu estou passando todas essas coisas? Eu quero dizer, queridos, que mesmo quando parece não haver sentido ou razão para aquilo que está acontecendo, Jesus, Ele não somente morreu a morte que deveríamos ter morrido, Ele viveu também a vida que deveríamos viver e não vivemos. A vida de Jesus aqui na terra foi perfeita. E se não fosse, ele também não poderia morrer. Ele é o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, sem nada. Ele foi a perfeita obediência no nosso lugar. Ele cumpriu algo que nós jamais conseguiríamos cumprir. Ele fez isso por nós. E queridos, preste atenção em mim. Não importa se você seja um centurião ou um soldado. Não importa se você seja uma prostituta, um vendedor ou um pastor. Não importa. O véu, ele se rasgou de alto a baixo. A barreira que separava se foi. E agora nós temos graça e perdão de Deus. Presta atenção um pouquinho. Se nós conseguirmos, preste atenção, se nós conseguirmos enxergar Jesus abrindo mão desse infinito amor do Pai por Ele que Ele tinha, se nós conseguirmos enxergar, ver esse Jesus abrindo mão desse amor pelo infinito, trocando pelo infinito amor por nós, isso vai derreter a dureza do nosso coração. Quando Jesus ele fica sem o amor do Pai, para que o amor do Pai possa estar em nós, isso tem que derreter o nosso coração. Tem que derreter a dureza do nosso coração. Não importa quem você seja, não importa quem nós sejamos, isso vai abrir os nossos olhos, e isso vai destruir a escuridão que nos cerca. Quando nós conseguimos enxergar isso, conseguimos enxergar que Deus deixou esse amor para que pudéssemos amar. E assim, nós seremos capazes, e somente assim, seremos capazes de voltar as costas para as coisas que dominam a nossa vida. Aquelas coisas que nos viciam, aquelas coisas que nos afastam de Deus. A escuridão de Jesus
e somente ela, pode dissipar e destruir a nossa escuridão. De maneira que, em lugar de dureza, em lugar de escuridão, em lugar de morte, nós tenhamos ternura, luz e vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Não temos palavras. Não temos palavras quando esse teu amor toca o nosso coração. Não temos palavras, Pai, quando não conseguimos enxergar esse amor que o Senhor teve por nós. Esse amor, Deus, que foi capaz de morrer por nós. Esse amor que foi capaz de separar pai e filho, para que nós jamais fôssemos separados do Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor viveu o nosso julgamento. Todo desespero, toda aflição, toda morte, o Senhor pegou para si, para que nós pudéssemos viver. Que o Senhor possa trazer luz sobre nós. Que o Senhor possa dissipar as trevas das nossas vidas. Que possamos girar em torno da verdadeira luz. E não em torno de nós mesmos. E não em torno de coisas. E não em torno de bens. Que nos levam diretamente para as trevas. E nos fazem nos perder. E nos fazem não sabemos onde estamos nem quem nós somos, mas nós queremos essa luz, onde nós enxergamos esse amor maravilhoso do Senhor que tem nos alcançado. Glórias a Ti, Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos declarar esse Jesus dos céus. Amor assim, o mundo
Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou a sua glória e se fez homem como eu, e viveu a vida que eu não poderia viver, e morreu a morte que era minha, e ressuscitou dizendo que um dia eu também vou ressuscitar, e está à direita do Pai e diz que vai vir me buscar, para que nós possamos ter toda essa comunhão que o Senhor já tem eternamente. Essa é a nossa esperança, e nós te louvamos por